Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste dia a solenidade de São Pedro e São Paulo, o que nós chamamos as duas colunas fundamentais da igreja, do cristianismo, da igreja católica. Por quê? Porque ambos entregaram a sua vida a Cristo, a ponto de a semente da sua vida, que foi o seu sangue, até hoje sustenta o que nós chamamos da fé e da palavra da igreja. Por quê? Eles morreram em nome de Cristo, por isso nós estamos usando hoje a cor vermelha, porque quando estamos celebrando a cor vermelha na igreja, quando estamos utilizando a cor vermelha na igreja, é porque nós estamos celebrando pessoas que morreram em nome de Cristo, doaram a sua vida até as últimas consequências. Então, Paulo morreu pela espada, Pedro morreu na cruz. Essa introdução que eu vou apresentar para vocês é extremamente importante para que nós possamos compreender os fundamentos da nossa fé. Pedro, a partir do evangelho de hoje, do que nós escutamos, tudo aquilo que você ligar aqui na terra será ligado no... Tudo aquilo que desligar na terra será desligado no céu. Tu és Pedro, o nome Pedro quer dizer pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, construirei a minha igreja. Então Pedro, ele foi o primeiro papa da igreja. Por isso que hoje também é um dia de oração pelo nosso sumo pontífice, o Papa Leão, que nós estamos rezando também nessa missa por ele. Por quê, gente? Porque nós temos o que nós chamamos na igreja da sucessão apostólica. E o que é a sucessão apostólica? Por imposição das mãos, aqueles que foram ordenados durante a história como Papa, que foram consagrados como Papa, eles estão sucedendo, são sucessores, ou foram os sucessores do primeiro Papa, que foi Pedro, exatamente. Então, Pedro é aquele que nos apresentou o grande exemplo de fé, que nós vamos perceber a partir da liturgia de hoje. E é muito interessante a imagem de Pedro, porque Pedro, ele negou Cristo, nós sabemos disso. Ele foi capaz de negar o Senhor, correu da cruz, mas quando ele se entregou verdadeiramente a Deus, ele não sabia, mas ele morreu numa cruz. Aquele que correu da cruz foi capaz de se entregar até o fim e morrer numa cruz. E ainda diz: eu não sou digno de morrer na cruz. E ele morreu numa cruz, de cabeça para baixo, porque ele dizia: eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que Cristo. Então imagina a fé desse homem. Nós vamos perceber a partir das leituras de hoje também. Existe na igreja, nessa caminhada, muitas histórias bonitas. Diziam que embaixo da cátedra de Pedro, lá em Roma, estavam os restos mortais de Pedro. E ficava como se fosse um mito, porque as pessoas falavam, mas não tinham ainda realizado as escavações, talvez por medo de, quando escavar, não está, né? Então a igreja por muito tempo, por muitos séculos, deixou lá guardadinho e dizia: não vamos fazer escavação não, porque vai que ele não esteja aqui, né? Os restos mortais dele não estejam aqui. Só que a igreja sabiamente decidiu fazer esse processo de procura e de busca. Então, quando eles fizeram a escavação embaixo da cátedra de Pedro, eles encontraram uma lápide datada do século I nas pesquisas, e lá tem: aqui jaz Pedro, né? Que coisa bonita. E até hoje lá nós temos guardados os que nós chamamos das relíquias de Pedro. São Paulo também, fora dos muros, nós também temos as relíquias que nós guardamos do próprio Paulo. A igreja, ela como esse depósito da fé, é capaz de guardar para mostrar ao mundo que ela é a igreja de Cristo, que a igreja católica é a igreja que começou com nosso Senhor e que nós guardamos com muita delicadeza e com muito cuidado esses tesouros da nossa fé. Por isso, nós até hoje celebramos com muito carinho estes que morreram em nome do Senhor. E assim, vamos perceber como esses testemunhos nos tocam. Primeira leitura de hoje nos disse que mandou matar a espada irmão de João, Herodes, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro.
Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado. A fumaça está fazendo mal. Guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Então veja só, Herodes prendeu Pedro, 4 soldados, e cada soldado ainda tinha mais 4 pessoas que estavam auxiliando para que ele não pudesse sair da prisão e dar continuidade. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente por ele. Por isso que hoje nós rezamos pelo Papa Leão. A igreja precisa rezar pelo Sumo Pontífice e ter amor pelo Papa. Um católico que não tem amor pelo seu Papa, um católico que não tem respeito pelo seu Papa, não é católico. Por quê? Porque nós temos ele como Sumo Pontífice. O que é o Pontífice? É aquele que é ponte entre o céu e a igreja, entre a igreja e o céu. Por isso nós temos que ter muita reverência. Não sei se vocês já perceberam, tem algumas pessoas que quando vão rezar na oração eucarística, alguns padres, que quando rezam pelo Papa Leão, faz uma específica reverência. Claro que nós fazemos reverência pelos santos, por Cristo, mas por que nós fazemos uma reverência para o Papa? Nós estamos aqui mostrando para o mundo que nós devemos, como católicos, reverenciar aquele que é o Sumo Pontífice. Porque o Espírito que parava sobre Pedro, paira hoje sobre o Papa Leão. E essa é a nossa fé. Por isso que nós temos esse zelo, esse cuidado para com o nosso Papa. Mas ainda tem algo muito bonito. Diante da prisão que Pedro estava vivendo, o povo rezava por ele. Quantas prisões existem no mundo, ou nós temos em nossa realidade? Claro, a prisão do pecado, a prisão da falta de amor, a prisão da desunião, a prisão dos vícios, a prisão daquele relacionamento que está destruído, a prisão de tantas famílias que estão passando por dificuldade, tantos tipos de prisão que nós temos, a prisão do medo, a prisão da ansiedade, da depressão. Nós, como católicos, não devemos simplesmente olhar para esses tipos de prisão, ou as pessoas que estão passando por isso, e ser apenas conteúdo para os outros, não. Nós, como católicos, a missão da igreja é fazer o quê? Rezar. Rezar por essas pessoas. Por isso, quando chegar alguém contando uma queda de um irmão, uma família que está destruída, você como católico deve olhar para a pessoa e dizer assim: vamos rezar? Vamos rezar por essa pessoa? Vamos rezar por essa família que está passando por dificuldade? Vamos rezar por esse irmão que está passando por situações difíceis? Vamos rezar. Esse é o pedido da primeira leitura de hoje. Mas ainda tem algo muito bonito. Diante de tudo isso, onde a igreja estava rezando por Pedro, Herodes estava para apresentá-lo. E naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados. Imagina, você passando pela perseguição, você estava preso, você estava acorrentado, e você simplesmente dormia. É a imagem daquele que confia no Senhor. Lembro que quando Pedro e os apóstolos estavam na barca, e as ondas estavam ali, querendo derrubar o sinal da tribulação, aquela tempestade, Jesus dormia. E os apóstolos ficavam admirados e questionando: como é que pode? As ondas aqui querem nos destruir, querem nos afogar, e o Senhor dorme. Por quê? Porque Cristo, ele estava tão conectado com Deus que ele só fazia se confiar no Senhor. Pedro aprendeu. Pedro, ele um dia correu da cruz, mas agora, diante do martírio, ele dorme. Por quê? Porque ele confia no Senhor. Não sei quais os medos que vocês trazem, ou as situações difíceis que vocês apresentam hoje diante do altar do Senhor, mas a exemplo de Pedro, vamos pedir a sua intercessão, para que nós, como irmãos, aqueles que confiam no Senhor, possamos descansar em Deus. Porque uma coisa eu digo: aqueles que confiam no Senhor revigoram as suas forças. Aqui o anjo vai levar Pedro, as algemas caem,
as portas se abrem, ele passa pelos soldados e eles não veem Pedro. Por quê? Porque Cristo protegeu. Do mesmo modo é você. Cristo, ele está conduzindo a sua vida, mas você precisa se entregar nas mãos dele. Você precisa crer que ele está conduzindo a sua vida. Do mesmo modo, nós vamos encontrar hoje no Salmo. Este Salmo talvez foi aquilo que Pedro rezou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Na verdade, ele não está dizendo aqui de toda a tribulação, de todo o desafio, não. Ele está dizendo de todo medo. Olha que coisa bonita. Todo medo o Senhor me livrou. Todo medo da falta de coragem, todo medo do mundo, todo medo da destruição, todo medo da desunião, nós temos que cessar. E somente quem coloca o seu coração nas mãos de Deus é capaz de perceber. O evangelho de hoje, de modo tão muito bonito, de modo tão significativo, na verdade, vem nos apresentar o que para Jesus, Pedro, ou melhor, o que para Pedro Jesus é. Quando eu estava lendo, eu estava recordando uma história, meus pais que estão assistindo vão recordar disso. Porque quando Jesus olha para Pedro e pergunta assim: o que estão falando de mim por aí? Eles vão dizer, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. O mundo não sabe quem é Jesus. Somente quem está perto de Jesus é que sabe quem ele é. Só que Jesus pergunta, mas e para vocês, meus apóstolos? Quem eu sou para você? E Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. O que é que essa resposta quer dizer? Quer dizer que é aquele que ele esperava há tanto tempo, ou seja, é o amor de Deus que esperava tanto tempo por ele. Quando eu estava rezando com isso daqui, eu lembrava que quando eu era pequeno, meu pai foi diretor em uma escola, e meu sonho era ser estudante na escola onde meu pai era diretor. Não, eu não contei isso numa homilia, contei hoje, né? Nunca contei, mas hoje eu vou ter coragem de contar. Eu recordo que quando eu era pequeno, eu era gordinho, né? Tinha uma carinha de lesado. Então, meu pai me colocou na escola para estudar. Então, ninguém sabia que eu era o filho do diretor da escola. Então, era o momento do intervalo, eu ia passando no jardim da escola, e meu pai ia saindo da diretoria. Então, quando eu estava passando nesse jardim, eu olhava para meu pai olhava para mim. Então, naquele período, tinha uma história de um valeu-boi. Né? O que era esse danado desse valeu-boi? Os maiores passavam, puxavam você pela camisa, se você fosse pequeno, e te jogavam no chão, né? E eu lá sabia o que era isso, né? Então eu ia passando, quando eu estava olhando para a pai, gente, mas meu mundo girou. Passou um grandão lá, derrubou o padre? Derrubou. Deu um valeu-boi no padre. Eu vi o mundo girar, assim, não entendi nada do que estava acontecendo. De repente, eu só vi meu pai passando assim, ó, por cima de mim, vum. E a escola toda correndo atrás do meu pai, e eu sem saber o que era que estava acontecendo ainda, que eu não sabia que tinham dado valeu-boi em mim, né? De repente, quando eu olhei, estava pai dando valeu-boi no menino também. Hoje ele seria preso, viu? Nunca façam isso, professores. Né? Então, imagina a cena, né? Imagina a cena. Então, claro que ele não foi preso no período, naturalmente, né? Mas eu lembro da raiva que ele estava, toda a escola. Depois daquele dia, todo mundo soube que eu era filho do diretor, né? E veja só, mas aquela cena me marcou muito, porque depois eu fiquei pensando assim, né? Por que é que alguém é capaz de fazer isso? Eu lembro que a gente estava em casa quando eu era pequeno, eu nunca esqueci dessa frase de pai, né? Ele disse assim, né? Que por quem a gente quer bem, ou quem a gente ama, a gente faz qualquer coisa, né? E realmente é isso. Eu guardei isso no meu coração e até hoje eu deixei gravado. Quando a gente ama alguém, a gente faz qualquer coisa por essa pessoa. Jesus só queria saber se realmente eles conheciam que Ele era Deus, porque nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Porque se Ele amasse Deus de verdade, eles fariam qualquer coisa. E eles fizeram. Eles entregaram a vida pelo amor da vida deles. Duas pessoas diferentes, mas tinham o mesmo amor.
Jesus de Nazaré. Que a exemplo destes santos que entregaram a sua vida e deram o seu sangue por amor a Deus, que nós, se somos católicos, possamos também dar a vida por Deus, proteger a nossa igreja, ser fiel à nossa igreja, assim como os apóstolos foram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.